queria nesta manhã dar o início, não sei se 2, se 3 meditações sobre vamos amar o que Jesus ama. Concorda comigo? Diga para quem está ao seu lado, vamos amar o que Jesus ama. Realmente a palavra amor é tão bem vendida, não é? Amor na área sexual, amor na área familiar, amor para com o próximo, com os amigos, com os infelizes, com os felizes. Enfim, é a palavra mais bem vendida no mundo, é aquela que mais se escreve, é aquela que promove mais filmes, é aquela que promove mais sentimentos bonitos, mas que muitas vezes não passa de momentos, não é? Momentos, pequenos momentos. E a proposta de Deus para a nossa vida é, sem dúvida, amar o que Jesus amou. Havia uma música, há uma música, Amar como Jesus amou. Eu não me lembro quem é o cantor. É o Roberto Carlos, não é? Que é esse cantor é o cantor do amor, não é? E o José Cid também tinha qualquer coisa relacionada com isso. Há, sem dúvida, uma preocupação da minha parte e na parte, eu creio, de Deus, olhar para o mundo, para a sua geração, e hoje vamos falar só no amor entre irmãos, não vamos falar dos outros amores, daquilo que devemos, da nossa postura em relação aos outros, mas sim em relação a nós igreja, ou diga para quem está ao seu lado, nós igreja. Igreja não são paredes, como todos sabemos. Igreja são pessoas que assistem, que comungam, que estão no mesmo lugar, ouvindo as mesmas coisas e, segundo consta, deviam ser unidos no mesmo propósito, permanentemente unidos, amém, e até unânimes, o que infelizmente não se verifica dessa forma na maioria dos casos. Mas amar como Jesus amou, amar a quem Jesus ama. E realmente nós precisamos de compreender o propósito de Deus para cada um de nós. Eu começaria por abrir 1 de João, capítulo 4, verso de número 7 e também os seguintes que vamos ler, mas gostava mesmo que nós nos centrássemos nesta grande verdade que é aquilo que a palavra do Senhor. Hoje é um dia que vamos ter muitos versículos. Hoje vamos pregar Bíblia, amém? Hoje não sou eu que prego, é a Bíblia que fala. Quando a Bíblia fala, temos que nos submeter. Amados, diz o texto sagrado, amemo-nos a quem? Uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus, olha o que diz, e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece, verso 8, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação, para pagamento pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Pode dizer amém? Então, meus queridos, é sem dúvida o apóstolo João, o discípulo do Senhor Jesus, é sem dúvida o discípulo que mais fala sobre amor. E nós temos que entender que o amor é de Deus. E muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus para a nossa vida em relação àquilo que a palavra de Deus nos comenta sobre o que significa amar. E nós fomos chamados para amar. Amém? Amemo-nos uns aos outros. Este texto não se refere ao mundo. Este texto não está a mencionar-se ou não está a centrar-se a amar o próximo no sentido dos desconhecidos, certo? Porque, por exemplo, o teu vizinho ao lado da tua casa, além de ser teu próximo, provavelmente é desconhecido. A pessoa que trabalha contigo, o teu patrão, embora às vezes o vejas, mas é desconhecido, não partilhas com ele nada. E o grande
eu queria que nós entendêssemos nesta manhã que a igreja, para iniciar um verdadeiro propósito de Deus, ela tem que amar-se a si. Tem que haver amor interno. Nós temos que nos amar. Sabe porque é que se revela a falta de amor na igreja? Porque com muito pouco, ou por muito pouco, as pessoas deixam a igreja. As pessoas mudam de igreja. As pessoas deixam de ser amigos dos amigos que foram amigos durante 10 ou 15 anos. As pessoas, para já, parecem que se amam profundamente. Choram em momentos emocionais, mas logo mais se afastam. Porquê? Porque não há o amor cristão. E a igreja, ela para desempenhar o verdadeiro papel de Deus, e a igreja hoje está composta por muitas comunidades que poderão ser parte da Igreja de Jesus, porque a igreja não é todos os que assistem aos cultos. A igreja é todo aquele que vive no plano de Deus, todo aquele que recebe Jesus e o segue. Amém? Não é os que vêm ouvir a palavra, não é os que ofertam só que são igreja. Pode ofertar uma fortuna e não ser igreja. A igreja é aquele que realmente desempenha a função de amar quem Jesus ama. Então vamos pensar, porque é que eu hoje não vou falar de amar os inimigos, amar o próximo, embora o próximo somos nós aqui, amém? Não vamos esquecer esse pormenor, mas vou querer falar de uma forma interna para a comunidade, para a igreja, para aqueles que se dizem cristãos. E acredito que muitos na internet, ao longo do futuro, irão ouvir esta meditação e poderão até ser tocados por Deus para entender alguns erros que vão no seu coração. Amar a Deus é a coisa mais importante, como diz a Bíblia. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, e o próximo como a nós mesmos. O próximo, mais próximo é a tua casa, é a tua família, os teus filhos, a tua mulher. O segundo próximo, mais próximo é onde tu estás na tua igreja, com quem partilhas o pão, com quem partilhas a mesa do Senhor, com quem partilhas o louvor e a adoração, com quem partilhas o teu dízimo do teu trabalho, com quem partilhas o amor, com quem partilhas a dor, com quem partilhas os desabafos, muitas vezes que podem fazer a diferença quando alguém que ouve o teu desabafo tem Deus e te pode orientar da forma certa. Então nós nesta manhã queremos explicar isso. Em Tito, verso 3.3, Tito 3.3, é um texto que fala o oposto ao amor. E é interessante porque muitas vezes isso passa em nossa vida. Em algum momento da sua história pode ter acontecido. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. Eram ou não éramos? Desobedientes. Éramos ou somos? Extraviados. Éramos ou somos? Servindo a várias concupiscências e deleites, desejos, prazeres. Vivíamos a servir os prazeres, o prazer do álcool, do sexo, de uma série de verdades que sabemos que vivíamos. E deleites, vivendo em malícia e em inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Isto era antes. O pior é quando isto é ainda. O pior é quando dentro de uma comunidade cristã se encontra pessoas insensatas, desobedientes, extraviados, servindo a vários prazeres, servindo a vários desejos, servindo à malícia, vivendo com inveja uns dos outros, odiando-se uns aos outros, desejando o mal do seu irmão e, enfim, isto há que é muito grave. E pode muitas vezes haver, irmãos, e não vale a pena, eu hoje não vou fazer um apelo a quem vive desta maneira, mas eu vou fazer um apelo, vigia e vê o teu coração. Vigia e vê como está a tua alma. Vê o que é que tu desejas em relação ao teu líder, aos teus irmãos, àqueles que te rodeiam. Vê o que é que na realidade tu tens promovido no coração dos que fazem parte da tua comunidade. Muitas vezes nós promovemos a dissensão, promovemos sai dessa igreja e vai para outra, promovemos a perda da fé e da fidelidade e da unidade.
promovemos em conversas, quando antes de conhecermos determinada pessoa éramos ligados a determinada comunidade, depois daquela pessoa começar a falar connosco, começámos a perder o amor pela comunidade e pelos irmãos. Começámos a olhar para o irmão de forma odiosa, de forma até maliciosa. Porquê? Por causa de muitas vezes termos pessoas dentro de uma comunidade que nada tem a ver com o que Jesus ama. Porque vamos aprender de uma forma muito simples que devemos amar a nossa comunidade. Devemos amar a igreja, devemos amar os nossos irmãos. Nós temos a parábola e as metáforas da Bíblia que o Senhor Jesus nos deu. Por exemplo, que Jesus nos ensina que as ovelhas têm um curral, um aprisco, têm o seu pastor. O Senhor Jesus nos deu a grande verdade sobre o pastor. Os pastores seguem a voz as ovelhas, peço desculpa, seguem a voz do pastor. E o problema é que muitos não têm pastor. Eu não estou a falar para ganhar almas hoje para Jesus, para quem quer aceitar Jesus pela primeira vez, e peço desculpa a quem nos visita pela primeira vez por esta meditação. Mas a minha meditação hoje é entendermos que sem unidade, sem amor fraternal, como vamos ouvir, sem amor de igreja, sem nos amarmos uns aos outros, não conseguimos desempenhar o papel que a igreja foi colocada por Deus para desempenhar. Não conseguimos fazer o trabalho que Deus quer que façamos. Irmãos, vamos abrir uma comunidade, vamos começar um trabalho em Fátima. Irmãos, eu não estou interessado em abrir uma comunidade em Fátima se essa comunidade não for amor. Se essa comunidade não estiver banhada dos sentimentos que há em Cristo Jesus. Filipenses 2 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Nós temos que ter os sentimentos de Cristo. E quando detectamos alguém que não tem, não devemos apontar, não devemos acusar, não devemos destruí-lo, mas devemos amá-lo. Porque se Deus permite que aquela pessoa seja ordinária, seja ruim, seja má, seja maliciosa, se Ele permite, nós não podemos impedir. Está cá? Nós não podemos impedir que cada um seja aquilo que quer ser. Não há como impedir. Só o Espírito Santo pode tratar essa pessoa. Porque quem convence, diga comigo, do pecado, é o Espírito Santo. O pecado que habita no coração das pessoas só pode ser convencido a sair, só pode ser convencido através do arrependimento se houver o Espírito Santo, se ele der lugar ao Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureceis o vosso coração. Também, irmãos, quem convence da justiça também é o Espírito Santo. E muita gente quer ser justa a seus próprios olhos. Muita gente quer viver de uma forma justa à sua maneira. E à sua maneira não dá. E nós queremos convencer por A mais B que a pessoa está a viver de uma forma errada e injusta. E que o Espírito Santo convence da justiça divina. A justiça divina é diferente da justiça humana. Não vale a pena chegar ao pé de uma pessoa que rouba, que se embriaga, que faz uma série de coisas, ou que divide uma igreja, ou que destrói a igreja, ou que faz mal à igreja, ou que desune a igreja, enfraquece a igreja. Não vale a pena convencê-la daquilo que ela sabe que é a verdade, porque se o Espírito Santo não a convence, eu também não vou conseguir convencer. Por isso que quem convence do pecado, da justiça, em que área for que queira colocar, é o Espírito Santo. Mas ainda lá está do juízo. O juízo é aquilo que Deus tem para nós no fim da nossa história. O fim da nossa carreira. Deus, além de ser juiz, nós temos um belo advogado chamado Jesus, que nos pode proteger e salvar, porque foi Ele que morreu e pagou o preço de todo o pecado. Mas se não houver libertação do pecado, não há como ser salvo. E o pecado é perdoado através do arrependimento. Mas quem convence do juízo, quem convence de que há
algo muito melhor e maior para além daquilo que é viver nesta terra, que há um juízo eterno, há um lugar eterno para nós. Só quem convence é o Espírito Santo. Eu posso mostrar o caminho, mas só entras tu se quiseres. Não é em vão que a Bíblia diz que apertado e estreito é o caminho que nos conduz à vida eterna. E poucos há que entrem por ele. Amados, eu queria muito e desejo muito ver multidões a ouvir a palavra do Senhor neste conselho. Mas há uma coisa que eu tenho que compreender. Eu não consigo libertar ninguém. Eu só consigo mostrar o libertador. Amém? Quando Moisés estava no deserto e aquela praga de animais, escorpiões, mordiam e as pessoas morriam, ele fez uma haste debaixo da orientação do próprio Deus, uma haste com uma serpente de cobre, e dizia ele, quem olhar para a serpente será salvo, prefigurando o que Jesus faria no ano 0, no ano 33, não sabemos muito bem qual foi o ano, mas sabemos que da era cristã em que Jesus seria levantado também no madeiro e seria crucificado, e Moisés dizia, quem olhar para a serpente de bronze será salvo, não morrerá. E o Senhor Jesus fez o mesmo conosco. Quando olhamos para Ele, podemos ser salvos. E é o que nós podemos fazer, o que Moisés fez, levantar Cristo, para que olhemos para Ele para sermos salvos. A igreja não pode, nós não podemos salvar pessoas, mas podemos encaminhar pessoas a Jesus. Não podemos curar pessoas se não houver o poder de Deus em ação, mas podemos mostrar o caminho da fé, e porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, e quem ouve a palavra de Deus e a crê nela, recebe cura, recebe libertação, recebe milagres, recebe poder. Nós temos a obrigação, como cristãos, como igreja, de amar aquilo que Jesus ama. E Jesus nos ama. Deus nos amou, como lemos no primeiro texto. A ordem de Jesus é amarmos-nos uns aos outros. João 13 diz isso. Nós precisamos, amados, de compreender o que Jesus quer para cada um de nós. João 13, no seu texto de verso 34, nós podemos ver aquilo que Deus tem para cada um de nós. João 13, 34, todos os irmãos encontraram, temos aqui o texto. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Meus amados, esta palavra, ela vem num contexto, o contexto em que Jesus falava com quem? Com os seus discípulos. E ainda mais, ele dizia, estava num contexto das últimas instruções, e um pouquinho antes ele tinha falado, tinha lavado os pés aos discípulos. Um pouquinho antes também ele tinha mencionado que um deles havia de o trair, mas Jesus estava a falar para os discípulos, estava a falar para a intimidade. Tal como hoje eu quero falar para todos os que se dizem crentes, cristãos, que estão neste lugar. O novo mandamento vos dou, dizia Jesus, que vos ameis uns aos outros. Como? Como eu vos amei a vós. Também, e que também vós, e repete, 2 vezes a mesma afirmação, em tão poucas palavras. Que vos ameis como eu vos amei, também vós uns aos outros, vos amei. Nisto, olha o que diz o verso 35. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes. Isto é tão sério, uns aos outros. Sabe porque é que há poucos discípulos nos dias de hoje? Porque as pessoas não se amam. As pessoas não revelam amor. A mesma pessoa, olha, deixe-me dizer, os adeptos do futebol estão melhores do que os adeptos de Jesus. É tão estranho que as pessoas não mudam de clube durante toda uma vida. São do Benfica do princípio ao fim.
E levam os filhos, inscrevem os netos, são sócios, arralham, dizem mal, mas depois são ali. E os cristãos hoje trocam de Deus, porque não é só de igreja que as pessoas trocam, é de Deus. Sabe porquê? Porque amam mais subir um altar para pregar, porque anda aí gente a trocar de igreja à procura de púlpito, à procura de posto, à procura onde é que eu posso aparecer. Porque para eles não é importante a unidade da igreja. Para muitos a importância não é importante também os malefícios que fazem à comunidade quando saem de um lado para o outro. Também não é importante o que dizem dele. O que é importante é o seu orgulho salientar-se. E Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes. Irmãos, a diferença entre a capacidade, o poder que há numa comunidade forte, uma comunidade unida, uma comunidade em que há amor verdadeiro, e a outra que é só fantochada, que é só folclore. O poder dessa igreja é muito diferente, porque onde há unidade, há unção, diz a palavra de Deus, através do Salmo 133, em que a unidade faz unção. Amém? O poder da unidade de uma igreja, como diz Atos dos Apóstolos, em que é uma igreja unida e unânime, é um poder de milagres, de autoridade espiritual, de capacidade de conquista de pessoas, de uma comunidade que mostra que tem Deus na sua vida, porque é uma comunidade que é luz, uma comunidade que é sal, uma comunidade que cheira a Cristo, uma comunidade que vive para Cristo, uma comunidade que prega Cristo. Amém? E essa diferença entre essa comunidade e a comunidade das estrelas, dos grupos que são estrelas, querem ser estrelas evangélicas, é uma diferença tão acentuada em que num lado não há mudança de vida e no outro lado há mudança de vida. E nós, igreja, só conseguimos mostrar ao mundo que somos verdadeiramente discípulos de Jesus, que esse é o principal alvo de uma igreja, é fazer discípulos. Amém? A igreja é para fazer discípulos. Ou não? Amém? É a função da igreja. Olha, qual é o seu cargo na igreja? Discípulo do meu Senhor Jesus. Devoto, como a minha mulher ensinou na sexta-feira. Meus amados, o que eu queria que nesta manhã nós pudéssemos compreender é a importância que há em nos amarmos uns aos outros. Olha o versículo 12 do capítulo 15 de João. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Meus amados, assim como eu vos amei. Este continua Jesus a falar para quem? Diga-me, para ímpios? Não. Para descrentes? Não. Para discípulos. Nisto, o meu mandamento é este, que vos ameis. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos. Quem sabe o resto? Se fizer o que eu vos mando. Qual é a mensagem de hoje? Amar o que Jesus ama. Se há coisa que Jesus amou quando era homem na terra, foi fazer a vontade do Pai. Ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Irmãos, eu não estou preocupado com o número, se somos muitos ou se somos poucos. Mas no dia que formos unidos e que nos amarmos entranhamente uns aos outros, a diferença será abismal. O mundo verá Jesus em nós. As pessoas serão atraídas pela beleza que há em nós. E não tem a ver com gordura ou com formosura. Tem a ver com unção, com a presença de Deus em nós. E quando Deus habita em nosso coração, as coisas mudam.
Ainda gostava que fôssemos a 1 de João 3,11. Eu disse que hoje era uma destreza bíblica e iríamos ter muitos versículos, porque eu hoje quero que a Bíblia fale por mim. Pode dizer amém? 3, versículo 1. 3,11, perdão. 11. O 1 já a partir ainda lá vamos, mas agora é o 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. E qual era a mensagem do princípio? Que vos ameis uns aos outros. Não como Caim, até vem a seguir. Porquê? Caim era quem? Era irmão. Irmão matou irmão, lembra-se? E isto é o que mais acontece nos nossos dias, matarmos irmãos. Destruirmos irmãos, destruirmos a fé de inocentes. Amém? Por isso, amados, que nós precisamos de amar como Jesus amou. E o apóstolo João, ele dizia isto, que realmente precisamos de fazer aquilo que Deus quer. E eu preciso de amar aquilo que Jesus amava. E sabe porque é que Caim matou Abel? Não foi porque Abel lhe fazia confronto no sentido de magoá-lo, de andar a irritá-lo. Foi porque ele teve ciúmes de que o amor que Abel tinha para com Deus. Eu creio, irmãos, deixe-me dizer-lhe, eu tenho absoluta certeza teológica que Abel nunca viu Deus, como Adão. Adão, diz a Bíblia, que pela viração do dia, Deus se manifestava de uma forma muito presencial na sua presença no tempo em que ele era inocente e sem pecado. Após o pecado, nós não sabemos muito, temos muito pouca informação. Após o pecado, Adão e Eva foram expulsos. Parece que tiveram Abel e Caim depois disso. Parece. Mas ninguém pode fazer uma afirmação tão taxativa assim, mas parece que sim. E uma coisa que Adão aprendeu foi a ofertar ao Senhor. Por isso que Abel ofertou do gado, ofertou da primícia do gado, ofertou o melhor que ele tinha. E Caim ofertou da terra. Eu quero dizer uma coisa, há quem diga que a oferta de um era melhor que a outra, eu não concordo. Cada um dá o que pode e o que tem. A atitude que foi diferente. A forma foi diferente. Foi como Ananias e Safira em Atos dos Apóstolos. Ninguém os obrigou a dar 100% da fazenda. Lembram-se? Alguém está cá? Hoje é uma pregação para a igreja. Alguém está cá? Ninguém obrigou a dar 100% porque Pedro disse isso. Não estava em tua posse, não era teu, porque mentiste. Porque ninguém é obrigado a nada. Mas porque mentiste, há consequências. E eu quero vos dizer, amados, que amar os irmãos é não ter inveja deles, não ter ciúmes, nem do posto que ele tem, nem da honra que ele possa aparentar, porque tu não sabes porquê que A está no banco e B está no altar. Tu não sabes porque é que A está a servir de uma maneira e B está a servir da outra. Tu não sabes qual é a honra que cada um gera para Deus, qual é a fidelidade que cada um gera para Deus. Tu não sabes. O que tu sabes é o que ouves e o que vês. E digo-te mais, e quem sabe não sabe nada. Porque só Deus conhece o nosso coração. Em vez de nos julgarmos uns aos outros, vamos amar-nos uns aos outros. Pode aplaudir a verdade que acabou de ser dita. Em vez de criticar o teu irmão pelos seus defeitos, ama o teu irmão. Porque Jesus ama os defeituosos dentro da sua casa. Amém? Jesus quer restaurar aqueles que estão doentes. A igreja não é um lugar de acusação, mas um lugar de cura e de salvação. Então eu gostaria que ainda fôssemos a 2 de João 1,5, para continuarmos
a nossa meditação, porque estamos a falar sobre a ordem, o terceiro aspecto. Primeiro, que Deus nos amou. Segundo, o ódio que muitas vezes pode haver em nosso coração, que foi o texto de Tito 3:3. Terceiro ponto, a ordem de Jesus é amarmos-nos. Segunda de João, capítulo 1, versículo 5. Glória a Deus. E se você vir o texto, vocês às vezes deviam de olhar para o título de cada mensagem, de cada texto que tem aí. Sabe porque é que é importante? Para perceber um bocadinho melhor e mais rápido o contexto. Só por isso. É que, irmãos, às vezes a gente tem coisas tão fáceis de aprender que nos ajudam a desembrulhar a verdade. Amém? Amor fraternal, falsos doutores. Um falso doutor no contexto bíblico não é um desconhecedor da Bíblia. É quem não ama. É quem tem intenções erradas. Porque a verdade que salva também fere às vezes. Também é usada para destruir. E nós temos de ter cuidado. Olha como diz o João. Verso 4. Peço desculpa, não disse ao Gerson o 4, mas eu vou ler também. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como descrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Olha o versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis neles, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio na carne, etc. Depois começa aí, e depois diz, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. E depois continua-se a ler, vê que ele dá pau sobre o pecado, sobre aquele que mente, sobre aquele que vive fora do princípio de Deus. Então veja, o que é que Deus pede de nós? Que nos amemos. Olha para quem está ao teu lado. Eu gostava tanto que quem não gosta de mim olhasse para mim e dissesse, não precisa de vir ter comigo para eu não ficar assim depois assim meio desconfiado consigo, mas quem não gosta de mim, ou quem não me deseja bem, que olhe para mim e comece a dizer, eu te amo. Eu te amo. Não precisam dizer nada. Eu falei para mim que é para não sentirem que há qualquer coisa. Mas olha para quem tu não gostas muito dentro da tua comunidade e começa a declarar que amas. Diz, Deus, eu quero amar esta vida. Deus dá-me amor, mesmo que ele seja a pior pessoa, mas eu tenho que a amar, porque este é o princípio de Deus. Igreja que critica, igreja que fala mal, igreja que vive a falar dos outros, é uma igreja que não pode nem consegue progredir. Pode até ser cheia de dinheiro, pode ter a melhor música, irmãos, mas a obra de Deus não consegue ser realizada na plenitude que Deus quer. Pode aplaudir, pode aplaudir. Em Romanos 12, vamos a Romanos 12, ao outro aspecto, que Deus pede que o nosso amor se torne um amor desta maneira. Romanos 12, versículo de número 10. Romanos 12, 10. Olha o que diz. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Eu quero parar neste apiadeiro. Para quem não sabe, a apiadeira é uma estação que poucos comboios param. Significa que é uma estação de pouca importância, onde pouca gente sai, certo? Não é uma estação internacional. E a gente só gosta do que é assim. É como Orem, é um apiadeiro do mundo. É? E tem piada às vezes também. É um apiadeiro. Orem é uma terra que não tem muita piada. Mas eu creio que vai ter um grande avivamento. Por causa de uma igreja, pode haver mais, porque de modo geral a ICIR tem tido a capacidade dada pelo Senhor de não só ganhar almas, consolidá-las e encher as outras igrejas. É uma bênção ser igreja, não tenha dúvida. Quantas vidas já semeámos pelo mundo? Muitas.
E eu não me arrependo de nada, não sou pastor frustrado, de maneira nenhuma. Pode ter a certeza que se Jesus me chamar hoje, há dias o meu filho perguntava se eu tinha a certeza que ia para o céu, eu disse tenho. Tenho mesmo, não tenho dúvidas. Mas é que não tenho dúvidas nenhumas que vou para Jesus, só se perder o juízo. Sabe porquê? Porque Ele conhece o meu coração e sabe que tudo o que faço é com boa intenção. Quando disciplina alguém de forma... Porque sabe como é que esta igreja disciplina? Quase ninguém sabe. Ninguém percebe. Mas a pessoa sente. E o tempo da sua disciplina é prova para ela. Ela vai revelar os dentes ou as unhas. Sabia disso? Então, meus amados, que nós entendamos o que é amor. Amai-vos cordialmente. Sabe o que é isto? É sermos educados. Deus pede para nós sermos educados uns com os outros. Cordialidade é educação, sabia? Cordialidade é o mínimo, eu ser simpático. Há muitas vezes nós nem isso somos. Quanto mais o que vem a seguir. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Não, ainda nasci do 10. Com amor fraternal. Aqui já mudou a piadeiro. Significa amor familiar. Amar-nos como família. E a igreja é família. Somos filhos de Deus. Temos o mesmo Pai. Pode dizer amém? Temos o mesmo Pai. Temos o mesmo princípio. Temos a quem obedecer ao mesmo. Igreja é um lugar de família. Olhe que, lamentavelmente, nem todos os pais vão estar no céu com os filhos. Mas vai estar no céu com os filhos de Deus. Queridos, a igreja é o lugar onde deve haver amor fraternal, amor familiar. E depois diz o terceiro aspecto, são três temas que temos aqui. Uma meditação com 3 aspectos, com 3 linhas, com 3 tempos, com 3 pontos. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Você sabe o que é isto? O primeiro é sermos educados uns com os outros. Essa coisa de ser estúpido, de ser bruto, a mandar piadas, de te acordar mal disposto, hoje vou amarrar com toda a gente. Desculpe dizer amarrar, porque na igreja há ovelhas e há o macho da ovelha. E junto com a igreja ainda há uns cães. E às vezes também há feiticeiros. Não é em vão que a Bíblia diz os cães e os feiticeiros e todos os mentirosos ficam de fora. E isso era uma mensagem para a igreja em Apocalipse, capítulo 21 e 22. Vá lá ler. Vá lá ler. Vá lá ler e depois diga-me se não é. Era para dentro. Esta mensagem é para a igreja. Nós temos que entender que devemos amar-nos cordialmente uns aos outros, educadamente. Pare de ser mal educado. Pare de ser áspero. Irmãos, se nós nos tornarmos uma igreja simpática, diga simpática, sorridente, mas não com falsidade. Se você naquele dia, que eu vou dizer um disparate, se você naquele dia vem mal disposto, beba um cálicezinho de vinho do Porto, para ver se alegra a alma. Agora você exclui-me. Se você naquele dia, você vem azedo, você muda a sua feição, faça uma oração, não deixe de vir à igreja porque vem ser curado. Mas lembre-se, cordialidade, educação é a base para uma igreja muito simpática e atraente. Olha uma igreja cheia de puritanos e santarrões e fariseus, inchados pelo seu conhecimento, inchados pela sua santidade, inchados pelo o que já fizeram na obra do rei. Inchados porque já serviram nesta comunidade há 20 anos, há 30. Fui eu que edifiquei. Sou o dono. Essa igreja leva-nos a algum lado. Chega um novato. Olá, como estás? Bem-vindo. E a pessoa olha, mas quem é este? Deve ter um problema de garganta. Ou tem um problema de coluna.
Agora, uma pessoa que pode ter sido chave na casa do pai, posso ser eu, pode ser tu. Irmão, às vezes uma pessoa, um casal, pode fazer diferença numa cidade. E não ser o pastor. Lembram-se de uma cidade chamada Samaria? Uma mulher de mau nome atraiu uma multidão, a cidade toda aos pés do Senhor. Porquê? Porque ela reconheceu quem era Jesus. E uma coisa, ela devia ser super simpática, porque os homens gostavam todos dela. E jeitosa como o milho. Aquilo devia ser bonita, devia. Aquilo devia ser um pão. Eu imagino. Mas ela converteu-se. Jesus não escolheu a excelentíssima senhora doutora das relações humanas, nem sequer aquela que era casada com um só marido, que casou virgem aos 14 ou 15 anos, que naquela altura era assim, não é? E que tinha um rancho de filhos. Se calhar tinha, mas era de vários homens. Não é? Porque não havia meios de concepção, ia dizer preservativos. Mas foi aquela mulher que tinha um coração para Deus. Quantas pessoas nós afugentamos que têm corações para Deus? Primeiro, cordialidade. Vamos ser simpáticos? Não é por irmos para Fátima. Devíamos ser sempre. Depois vamos nos amar como família. E entender as birras. Porque às vezes há birras, não há? Alguém tem filhos aqui? Quem é que tem filhos? Já viram os filhos embirrar um com o outro? Que só nos apetece dar chapadas no meio dos olhos. Às vezes acontece. Põe lá o versículo outra vez, meu lindo. Eu tenho aqui, mas põe lá. E preferindo-nos em honra significa honrar o nosso irmão. Dar honra a ele. Não é bajulação, irmão. Não bajulo ninguém. Honre. Eu vou lhe dizer como é que se honra. Honra-se com coisas muito simples. Falando bem sem a pessoa saber. Falar bem à frente é bom, é agradável. Quando me honram, eu fico contente. Eu prefiro que falem bem de mim do que mal. E se alguém na igreja, quando sobe ao altar, honra, que bela palavra, eu fico todo contente. Primeiro digo, obrigado, Senhor, porque eu, burro como sou, conseguiste usar este burro. Eu fico contente. Já viu que é um burro a ser elogiado? É ou não é motivo de ficar feliz? Claro que é. E honrar é, fora da presença da pessoa, tu honrares. Isso é muito bom. Eu honrar o Danilo fora dele. Porque à frente dele ele depois és um falso, um hipócrita. Ele não diz porque é cordial. Que ele é muito simpático. Já viram o Danilo? Mandem-lhe tirar a máscara e diga assim, sorri. Ele sorri-se todo feliz. Olha que o Pacheco até cansa de tanta felicidade, de tanta cordialidade. Não é? Até cansa. Portanto, são pessoas cordiais, natureza. A minha mulher é uma pessoa muito simpática também. Se ela estiver num negócio, a fazer um trabalho, ela nota-se uma natureza. Eu sou mais besta. Eu estou mal disposto, nota-se mais. E às vezes tenho que pegar, olha, eu estava muito coisa, desculpe lá e tal. Não é? E sou muito distraído, passo pelas pessoas, olho para elas, até sorriso e não a vejo. Também sou deste género, não vejo ninguém. Agora, honra, irmãos, não são prendas caras, são prendas com amor. Agora, mais honra é se for caro, isso aí a honra é maior. Nós tivemos há dias o pastor connosco, no domingo passado, e ele sentiu-se honrado de ir à minha casa. Não é? Eu podia ir a um restaurante e gastar 500 euros numa refeição, e ele sentia-se muito menos honrado. Sabia disso? Ele sentiu-se e telefonou-me no dia seguinte a agradecer pela honra, pela forma como a igreja o recebeu e como nós partilhámos a mesa entre mim e os meus 2 filhos e 2 noras. Isto é honra. Honrar, irmãos, é aquilo que nós devíamos fazer todos os dias uns aos outros e sem ninguém saber. Ou sem o próprio saber. Porque essa coisa de ser simpático à frente e por trás me meter a faca, isso não é honra.
Isso é diabólico. Isso é mau. Isso é destruidor. Percebe? Por isso que muitas vezes as pessoas entram numa comunidade, estão um mês ou dois, e depois de ganhar confiança com A e B, depois de começar a relacionar-se com A e B, deixam de vir à igreja. É por causa disso, não é por causa de mais nada. E com mentiras na maioria das vezes. E a apontar defeitos de A e de B. Sabia? Por isso que a igreja hoje está a sofrer um trauma gravíssimo de falta de unção e de poder. Porque multidão não é unção nem poder. Porque a unção, disse eu há dias e volto a repetir, a unção é a capacidade de Deus para fazer a sua obra, para apontar o caminho às pessoas, para poder ser usado por Deus para libertar os oprimidos, para libertar os cativos. Isso é unção. Unção não é barulho, irmão. Unção é o poder de Deus em nós para fazer a obra dele. Como disse o nosso querido e amigo pastor Isaac, Deus escolhe pessoas defeituosas para fazer o seu plano perfeito. Amém! Ele escolhe gente imperfeita para o seu perfeito plano. E quando nós nos amamos de forma cordial, de forma fraternal e dando honra uns aos outros, tudo muda. Olha lá para o teu irmão e diz assim: eu quero te amar desta maneira. Sério, façam isso. Vamos ficar de pé um minutinho. Vá, para descansar que a pregação ainda só vai a meio. Ponha-se lá em pé. E olha, apetecia-me tanto dizer-vos, abracem-se. Mas façam assim uns aos outros, assim. Abracem. Abracem os de fora. Olha, os da casa às vezes é quem nós menos amamos. Às vezes há disso. Ama o teu irmão. Dá um abraço. Pode sentar de novo, obrigado. Olha, agora, olha o que vem por aí. Eu vou-lhe dizer, meus queridos e amados em Cristo, que a igreja que nós devemos amar e o nosso núcleo de cristianismo não pode ter dívidas uns aos outros. Sabia disso? Não deva dinheiro a ninguém. Eu vou ser muito grave no que vou dizer. Não peça dinheiro nem empreste dinheiro. Segundo, não seja fiador nem se torne fiador. Terceiro, seja um homem e uma mulher que ajuda a necessidade do seu irmão sem lhe pedir nada em troca. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 13, verso número 8. Estamos a apontar à igreja que Jesus quer, a maneira como Ele quer que nos amamos. Amém? Já encontraram? Eu devo ter encontrado errado, mas está bem, é aquele mesmo. A ninguém, diga comigo ninguém. Eu quero que repita, ninguém. Outra vez ninguém. Isso. Eu gostava de mais alto. Isso. A ninguém devais coisa alguma. Quantas coisas? Nenhuma. Nada. A não ser o amor com que vos amei. O amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Ou seja, irmão, ouça, se queremos uma igreja vitoriosa, uma igreja sem guerras internas, não vamos dever nada a ninguém, a não ser uma coisa, o amor. Eu vou-lhes ensinar como é que se deve amor. Vou-lhe dizer, se você me der amor, eu fico-lhe a dever amor. O amor dá-se. E ao se dar, fica sem dívida. Ok? Se tu deres amor, ficas a dever amor. Esta mensagem não é nada agradável, pois não. Mas fará sentido. Agora não, porque está a ser gravado, está bem? Depois, meu amor. Sabe que amor gera amor. Ódio gera ódio. Quando há vingança,
Quando uma pessoa, por exemplo, olha agora a guerra na Palestina, ali junto com os irmãos judeus que estão ali em Jerusalém, aquela grande comunidade judaica que ali estabeleceu o seu Estado, desde 1948, se a memória não me rouba. 48, acho que foi 48. Veja o que é que acontece. Israel matou 200 e tal pessoas. Você acha que os familiares dos mortos e os amigos dos mortos, o que é que nasceu no coração deles? Diga para mim. Ódio, vingança, raiva, indiferença, vontade do pior para aquela gente. Por isso que o terrorismo, quando se combate com guerra, gera terrorismo. Por isso que a Bíblia diz que o amor vence todas as coisas. Por isso que se a igreja for um lugar de amor, é um lugar onde não há ódio. É um lugar onde se vence o ódio com o amor. É um lugar onde alguém vem para fazer mal e todos estamos juntos com ele para o bem. Sabia disso? O amor, e o apóstolo dizia, a ninguém devais nada, a não ser o amor com que Cristo vos amou, e que vocês devem se amar uns aos outros. Vamos dever amor. Agora há pessoas que recebem muito amor e nunca têm amor para dar. Sabe porquê? Porque não sente nenhuma dívida. Engraçado, no mundo do dinheiro, há pessoas que a gente empresta dinheiro e esquecem-se que o devem. Esquecem-se. Assim, quando nós damos amor a alguém, que ela se esquece de que foi amada, acontece aquilo que o Senhor Jesus diz no profeta menor. Eu vos amei. E o que é que ele responde? Em que me amaste. Lembram-se? Lá em Malaquias, vocês lembram-se? Lá em tantos textos dos profetas menores, isto é bem acentuado, em que Deus está zangado com aquele povo. O povo era amado, foi amado e o povo rejeitava. Queridos, por isso que a Bíblia diz em Apocalipse, para não deixarmos o primeiro amor. Porquê? Porque o amor vence todas as coisas. Então vamos aprender esta verdade, vamos dever amor uns aos outros. Amém? Nossas dívidas devem ser amor. O perdão, Efésios 4, 32, também queria falar um pouquinho sobre isto. Perdão dentro da igreja, não é? Porque perdoar-os lá de fora, a gente nem se sente ofendidos por eles, não é? Então, vamos perdoá-los. 4:32 diz assim, em Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos. O que é que devemos ser? Benignos. Pode dizer amém? Misericordiosos. Diga esta palavra, se faz favor. Isso. Uma pessoa boa e uma pessoa com uma compaixão de misericórdia, mas perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Mais uma vez, não é? É realmente uma proposta para a igreja. Lá fora o mundo não ama assim. Ainda podemos ver 4:1-2. Vamos lá. Efésios 4:1 e versículo 2. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa devoção. É vocação, não é? Com que fostes chamados. E como é que é digno? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. E agora esta é a palavra. Querem ler comigo? Suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui eu digo-vos, é quando aquele irmão está a ser difícil. Aquele irmão está a ser tão difícil, amor, que o amor com que vamos amar aquela pessoa tem a ver com carga já. Está difícil amar. Eu tenho que suportá-la, porque é um princípio bíblico. Meus amados, que nós possamos aprender nesta manhã a suportar-nos uns aos outros, porque há momentos da nossa vida que nos temos que suportar. E suportar significa carga. Está difícil. Amém? Ainda queria, meus amados, falar
sobre servirmos uns aos outros. Romanos 15, 14, muito rapidamente, para terminarmos. Gálatas 5, 13 a seguir. Romanos 5, 14 diz: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. E agora, é 14, peço desculpa também. Romanos 5, 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 13 de Gálatas 5, que diz assim, 5:13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. É isto que nós temos que fazer. Servirmos-nos uns aos outros. Amém? Eu só sirvo a Deus. Mentira! Tens de servir o teu irmão. Porque só servimos a Deus quando servimos o nosso irmão. Jesus nos ensinou, quando dás um copo de água a um dos meus pequeninos, quando vais visitar um dos meus pequeninos, a mim me visitaste. A mim me deste o copo de água. Isto é servir. Quando servimos o nosso irmão, estamos servindo ao Senhor. Vamos estimular-nos ao amor, amém? Em Hebreus 10, 24, por favor. Hebreus 10, 24 e 25. Quero terminar. Diz assim: e consideremos uns aos outros para nos estimularmos a quê? O que é que a igreja tem que se estimular uns ao amor e às boas obras? Veja o versículo 25, depois voltamos ao 24. Não deixando a nossa congregação, olha o que a Bíblia fala, olha o contexto da Bíblia, deste texto. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Verso 24, considerando-nos aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isto significa que devemos picar o nosso irmão para amar, devemos picar, devemos motivar, devemos estar lá para o nosso irmão fazer boas obras. Concorda? A seguir, orai uns pelos outros. Tiago 5, 6, por favor. Orar uns pelos outros é qualquer coisa de muito sério. Glória a Jesus. Tiago 5, verso 6. Condenaste e mataste o justo, ele não... Peço desculpa, mas não é este versículo. Pronto, é aquele texto que diz para orarmos uns pelos outros. Amém? Este versículo está mal referenciado. Depois, 1 de Pedro 1, 22. Está aqui, olha, podes voltar lá, por favor. Confessai, é o versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Agora sim, 1 Pedro 1, 22, purificando a vossa alma pelo Espírito na obediência à verdade, para amor que fraternal, não fingido, porque também há quem finja amor. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Por fim, 1 João 4, 12. Amém. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Deixe ficar o versículo. Olha o que diz este texto. Ninguém jamais viu Deus. Alguém aqui viu Deus? Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós. Quem destila raiva, separação, ódio, indiferença, não tem amor. Quem promove desunião, quem finge que promove união, gerando desunião, Deus não está em si. Porque veja o que diz, ninguém jamais viu Deus. Ok, tudo bem. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós diga comigo, perfeito o seu amor. Agora demos um aplauso ao Senhor pela sua palavra. Vamos ficar de pé.
Vamos fechar os nossos olhos depois daquilo que ouvimos e vamos dizer: Deus, eu quero amar o que Tu amas. Eu quero amar a Tua igreja, o Teu povo, a comunidade onde eu estou. Eu quero ter um amor enorme uns pelos outros. Amém? Vamos orar isto? Porque só assim Deus é perfeito em nós. Pode subir o grupo para adorar o Senhor. Olha, irmãos, vamos guardar este verso. Este verso é o último de hoje, mas ela é tão importante, porque se não amarmos uns aos outros, Deus não é, Deus não está, Deus não vive dentro de nós. Mas se nós nos amarmos, irmãos, todo aquele que deixa a comunidade, todo aquele que larga uma igreja porque não gosta de A e B, deixe-me dizer, pode ir para onde ele quiser, mas Deus não está nele. Deus não está nessa vida. Não está, porque a Bíblia é bem clara. Vamos levantar a nossa voz para os céus. Vamos dizer: Pai, eu quero amar. Pai, eu quero viver como Tu queres. Pai, eu quero amar como Tu amas. Quero amar os meus irmãos na Tua casa. Quero amar a Tua igreja onde eu estou, onde eu faço parte. Pai, em nome de Jesus, é certo, devemos orar a Deus para estar no lugar onde Deus nos quer. Mas depois de estarmos no lugar onde sabemos que Deus nos plantou, devemos fazer como Ele faz. Devemos viver como Ele quer. Pai, em nome do Teu Filho, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, nós queremos em primeiro agradecer a Tua palavra. Estas verdades tão lindas que nos mostram um caminho de excelência, um caminho magnífico, um caminho de vitória, de cura, de libertação para a Tua igreja. Por isso eu entrego o Teu povo em Tuas mãos. Eu oro por todos aqueles que nesta manhã não estiveram, para que o Teu Espírito contenda, restaure, liberte, cure, porque só o Senhor pode trazer cura e libertação. Pai, eu entrego cada um de nós em Tuas mãos e peço a Tua intervenção, porque só Tu podes convencer do pecado, da justiça e do juízo. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe.